Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. Assim como em todo o país, em Goiânia, a alta nos casos de Covid-19 e gripe aumentou a procura por hospitais, clínicas e postos de saúde. E a dengue também aparece como mais uma preocupação. Pacientes esperam durante horas por atendimento em hospitais de Goiânia. Nesta clínica, algumas pessoas aguardaram durante todo o dia, sentindo dores e mal-estar. O médico intensivista Marco Aurélio Borges explica que a lotação acontece porque o estado passa, no momento, por epidemias de 3 vírus diferentes. Então, além da epidemia ocasionada pela Covid, que estava mais estável, porém com o advento da Omicron, da nova cepa, os atendimentos no pronto-socorro aumentaram novamente. Em segundo lugar, as síndromes respiratórias, também ocasionadas principalmente pela gripe, pelo vírus influenza, que nós estamos também na epidemia. E por último, também as arboviroses, representadas principalmente pela dengue. Então nós estamos vivenciando ao mesmo tempo 3 epidemias. A maioria dos pacientes que chegam aos hospitais se queixam dos sintomas de dengue e gripe, que são eles febre, dores no corpo, dor de garganta e tosse. O médico alerta que uma das causas para os surtos de gripe é o clima desta época do ano. Como nós estamos na época chuvosa, isso ocasiona, por exemplo, o aumento dos casos de dengue. Por mais que a população faça todos os cuidados, e a gente deve redobrar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito causador, o vetor da dengue, acaba que os casos aumentam, então isso obedece a um determinado período do ano. O diretor da OMS diz que é um erro falar que a variante Omicron é leve. Segundo ele, a Omicron já está matando pessoas ao redor do mundo. A Organização Mundial da Saúde destacou nesta quinta-feira que a variante Omicron do coronavírus está matando pessoas ao redor do mundo e, por isso, não deveria ser classificada como leve. O alerta foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, durante uma entrevista coletiva. While Omicron does appear to be less severe, embora a Omicron pareça ser menos grave em comparação com a Delta, especialmente em vacinados, isso não significa que deve ser categorizada como leve. Assim como variantes anteriores, a Omicron está hospitalizando e matando pessoas. Omicron is hospitalizing people and it's killing people. Tedros aproveitou seu primeiro discurso de 2022 para criticar a forma como os países ricos monopolizaram as doses de vacinas disponíveis no ano passado. De acordo com ele, o cenário é perfeito para o aparecimento de variantes do vírus. Dose de reforço em cima de dose de reforço em um pequeno número de países não vai acabar com a pandemia, enquanto bilhões seguem completamente desprotegidos. Mas podemos e devemos dar a volta por cima. A curto prazo, podemos acabar com o estágio agudo desta pandemia, enquanto nos preparamos para as futuras. Na última semana, foram notificados à OMS cerca de 9,5 milhões de novos contágios por Covid, um recorde. A cifra representa um aumento de 71% em relação à semana anterior. Mas o diretor da OMS fez questão de destacar que o número real provavelmente é superior. Já está em vigor o MEI, Microempreendedor Individual Caminhoneiro. A nova lei estende aos motoristas de carga autônomos o direito de formalizar a profissão e receber benefícios previdenciários como aposentadoria e auxílio-doença. Segundo o Ministério da Economia, o público que pode ser atingido por essa medida supera 1 milhão de transportadores autônomos em todo o país. Ser caminhoneiro tem um lado de aventura, é conhecer lugares novos e pessoas diferentes, mas é uma atividade de risco que exige concentração extra e o dobro de responsabilidade. O peso é ainda maior para motoristas autônomos, que sem sobra para pagar o INSS, vivem sem aposentadoria e sem poder adoecer. Alan Cavalcante conhece de perto essa realidade. Muito difícil, quase discriminado, por conta de muitas coisas. Agora, o futuro do Alan poderá ser mais tranquilo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que inclui a categoria no modelo de microempreendedor individual. O chamado MEI Caminhoneiro vem facilitar o acesso aos benefícios previdenciários,
como aposentadoria por idade ou invalidez, auxílio-doença e pensão por morte, e dá o direito de salário maternidade para as caminhoneiras informais. Com a inclusão no MEI, além dos benefícios previdenciários, esses profissionais terão CNPJ e, com isso, acesso a financiamentos bancários. Eles também vão poder emitir nota fiscal. Dá mais segurança, entendeu? No trabalho e sobre a aposentadoria também, né? Dá segurança. No caso dos caminhoneiros, eles podem se inscrever como microempreendedores se tiverem faturamento de até R$ 251 mil por ano. O valor da contribuição previdenciária será 12% sobre o salário mínimo. Essa iniciativa ela visa incentivar o empreendedorismo e, especialmente, formalizar os transportadores autônomos. O Sebrae avalia como muito positiva a lei e está preparando conteúdos para que os microempreendedores eles possam se beneficiar e saber em que situações que eles podem se inscrever como microempreendedores individuais, transportadores autônomos de carga. Desde 1º de janeiro deste ano, voltaram a valer as regras anteriores à pandemia de Covid-19 para alteração de passagens aéreas. Os passageiros devem ficar atentos às políticas de cancelamento, reembolso e remarcação de bilhetes das companhias. Muitos brasileiros nos últimos 2 anos tiveram que adiar viagens por causa da pandemia de Covid-19. A Gladys estava com passagem marcada em 2020 e teve que mudar os planos. Nós tínhamos até o prazo de dia 31 de dezembro, agora de 2021, para remarcar, mas entramos em contato com a empresa aérea brasileira, e ela nos deu até a metade deste ano, 2022, para remarcar. Em 2020, por causa da crise sanitária causada pela Covid-19, entrou em vigor uma lei que flexibilizou as regras de reembolso e de remarcação de passagens. Mas este ano, a partir de janeiro, voltaram a valer as regras anteriores. E quem pretende viajar precisa ficar atento ao que está previsto nos contratos na hora da compra. Não é só preço da passagem que muda, mas também as condições de cancelamento ou remarcação. Podem ser aplicados as classes contratuais. E aí, nessas classes, podem ter multas e outras taxas a serem aplicadas. Mas, lembrando que esses dois tipos de reembolso e crédito devem ser disponibilizados ao passageiro em até 7 dias úteis. Caso o consumidor entenda que há algum tipo de lesão ao seu direito, nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, recomendamos que, em primeiro lugar, ele procure a companhia aérea. Se ainda assim ele sentir que não está sendo atendido a contento, nós recomendamos que procure o PROCON mais próximo. Além disso, também está disponível online a plataforma de autocomposição de conflitos do Governo Federal, que é o consumidor.gov.br. As altas temperaturas somadas à falta de chuva e à baixa umidade estão prejudicando as lavouras de soja em várias regiões do Paraná. Veja na reportagem. Olhando de perto, observando as folhas já secas, dá para pensar que a soja chegou ao seu ponto certo de colheita. Mas é só ampliar a imagem para ver que não. Esse, na verdade, é o reflexo da falta de chuva na região de Maringá, no noroeste do Paraná. Em algumas localidades já são quase 50 dias sem chuvas e, por conta disso, algumas lavouras já não conseguem mais se recuperar, como essa aqui, por exemplo. Até o momento, a Cocamar Cooperativa Agroindustrial estima uma quebra média de safra de 15%. Mas se não chover, já nos próximos dias, esse número deve ficar ainda maior. Quando a gente olha no contexto geral, a gente tem uma previsão, nesse momento, de uma quebra de aproximadamente 15%. Tá? Algumas regiões com 40%, outras regiões normal até agora. Mas nós não temos perspectivas de boas chuvas, né, nos próximos dias. Nesse momento a demanda por água das plantas é muito grande e é o momento que ela passa a definir de fato o potencial produtivo. Então, se não ocorrer uma chuva de forma generalizada aí nos próximos 7 dias, a gente acredita que esse número tende a aumentar rápido. A falta de chuva já causou prejuízos ao seu Luiz Palaro. No início da safra, em setembro, o produtor adotou todas as práticas necessárias para o bom desempenho da lavoura. Mas foi no momento em que as plantas não dependiam mais dos cuidados dele que começaram as perdas. Usamos os melhores químicos, usamos adubo foliar, fizemos as fungicidas na hora certa, controle de pragas na hora certa, só faltou chuva, né? Então isso não depende da gente. Então vocês estão vendo
a lavoura foi muito bem conduzida. A falta de água fez com que muitos grãos não conseguissem se desenvolver. Dos 250 hectares plantados, o produtor calcula uma perda de 80%, já que o esperado era colher de 70 a 80 sacas por hectare. E hoje, em algumas áreas, ele não deve conseguir mais do que 15 sacas. A seca deve adiantar a colheita em algumas propriedades cerca de 20 dias. Eu já acionei o seguro, né, com emergência, que essa área já está na hora de colher. E vamos ver o que a perícia fala, a gente solta a máquina aqui, vamos ver o que dá e o que o seguro vai indenizar. A previsão dos próximos dias não é muito animadora para a região de Maringá. Ainda que chova, não deve ser o suficiente para salvar toda a lavoura, o que deixa o seu Luiz ainda mais preocupado. Mesmo assim, ele prefere continuar pensando positivo. A gente acredita, a gente reza, pede, mas a esperança nunca morre. O agricultor é teimoso e é só rezar e pedir para chover e ver que consegue salvar ainda. Os leões chamam a atenção de todo mundo pela beleza e porte. Agora imagina quando nascem na cor branca. O Peru começou a exibir no Zoológico de Lima 2 filhotes raros. 2 filhotes de leão branco, uma variedade rara criada em cativeiro, foram apresentadas no Zoológico Parque das Lendas em Lima após terem nascido no México. Zamara e Kimba, uma fêmea e um macho de 11 e 12 meses, completaram o período de quarentena esta semana. Eles agora já podem ser visitados. Os filhotes que você vê aqui, um macho e uma fêmea, nasceram em cativeiro no Zoológico de León, no México, e chegaram no Peru no dia 22 de dezembro do ano passado. Após o processo de quarentena, sob monitoramento veterinário rigoroso, monitoramento de alimentação e comportamental, achamos que os 2 estão em condições de serem colocados em exposição. Os 2 leões pesam cerca de 70 quilos e atualmente comem de 6 a 7 quilos de carne por dia. A sobrevivência desta variedade na natureza é complicada, já que a cor branca da pelagem não permite uma boa camuflagem para caçar. Os machos da espécie pesam entre 180 e 250 quilos, enquanto as fêmeas chegam a 180 quilos aproximadamente. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!